Imagine isso. Você finalmente conseguiu aquele momento de paz e silêncio. A casa está quieta, as responsabilidades foram cumpridas e você tem um tempo só para si. Deveria ser o paraíso, mas há um problema. Seu cérebro não entendeu que é hora de relaxar. Em vez de paz, você se encontra em um cinema mental onde o mesmo filme toca em loop infinito. Talvez seja aquela conversa de ontem ou a apresentação da próxima semana. Sua mente se tornou um teatro onde os atores nunca saem de cena. Você se encontra constantemente pensando em círculos. Mas isso não é apenas ser cuidadoso. É algo mais profundo que pode estar sabotando sua paz mental. Talvez você tenha começado a notar padrões estranhos. Aquele silêncio que deveria ser reconfortante agora é preenchido imediatamente com música, podcasts ou qualquer coisa que mantenha sua mente ocupada. Você se tornou um especialista em evitar seus próprios pensamentos. E então há aqueles projetos. Você quer começar seu próprio negócio, conseguir uma renda extra, ou então criar um canal no YouTube. Você pensa nisso constantemente. Cada detalhe, cada possível obstáculo, cada cenário que poderia se desenrolar. Mas há um problema. Quanto mais você planeja, menos você age. Você pensa consigo mesmo que, na verdade, isso é apenas ser cuidadoso, que você está se preparando. E você tem razão, até certo ponto. A questão é que existe uma linha tênue entre prudência e apatia. Sua infância não ajudou nessa distinção. Na escola, você era recompensado não apenas por acertar, mas por mostrar todo o seu raciocínio detalhadamente. Essa dinâmica criou uma associação poderosa. Pensar mais significa ser mais inteligente e, por consequência, ser mais valorizado. Afinal, se pensar é bom, pensar mais deve ser melhor. Na verdade, o que você está vivendo tem um nome: overthinking, o verdadeiro carrossel mental que nunca para de girar. Essa palavra inglesa pode ser traduzida para o português como pensar em excesso, mas seu significado é algo ainda mais amplo e problemático. Overthinking é o ato de ruminar sobre certos pensamentos ou constantemente antecipar situações e seus possíveis resultados. Sua mente se torna como um detetive que nunca fecha o caso. Cada pista leva a mais perguntas. Cada resposta gera mais dúvidas, e você investiga o mesmo mistério indefinidamente. Isso tudo deixa você mentalmente exausto, produz ansiedade e até problemas de saúde a longo prazo. Seu corpo não consegue distinguir ameaças reais de imaginárias, mantendo você em alerta constante. Então você se olha no espelho e reconhece a inabilidade de parar de pensar em uma coisa específica, por mais que você queira. É como ter uma música grudada na cabeça. Você pode estar relaxando, mas aquele pensamento continua voltando, invadindo sua mente. Você se sente tenso e incapaz de relaxar verdadeiramente. Você fica obcecado em coisas fora do seu controle, replica conversas na cabeça ou planeja excessivamente cenários que podem nunca acontecer. Você descobre que está vivendo um fenômeno chamado de paralisia da análise. Você flutua entre opções infinitamente, como se houvesse uma resposta perfeita escondida, que você ainda não descobriu, mas não consegue mais agir. A análise passou a superar a execução ao ponto de suprimi-la, deixando você correndo em círculos no mesmo lugar. Para entender melhor o que está vivendo, você decide voltar aos nossos ancestrais. Você descobre que o overthinking é um padrão que surge de um cérebro que evoluiu para resolver problemas e minimizar perigo. Nosso cérebro primata precisava constantemente avaliar ameaças, planejar onde encontrar comida e calcular riscos sociais. Aqueles melhores em antecipar problemas tinham mais chances de sobreviver e passar seus genes adiante. O problema é que hoje não precisamos disso com a mesma intensidade, mas ainda temos a mesma estrutura cerebral. Os mesmos neurotransmissores e os mesmos mecanismos continuam funcionando em nossa mente. Isso significa que seu cérebro está programado para procurar problemas para resolver, mesmo quando eles não existem. Você segue pesquisando sobre o assunto e aprende sobre algumas armadilhas mentais que frequentemente nos mantêm presos. A primeira é o pensamento radical, ou seja, ver situações apenas em preto ou branco enquanto a vida existe em um espectro de cinza. Mas sua mente tem como hábito forçar tudo em categorias absolutas, como uma espécie de simplificação forçada da complexidade real do mundo em que vivemos. A segunda se resume a transformar pequenos problemas em verdadeiras tragédias. Chegar atrasado ao trabalho rapidamente faz você pensar que será demitido,
e não conseguirá pagar as contas. Seu cérebro transforma problemas cotidianos em verdadeiras ameaças à sua existência. A terceira é julgar situações baseado apenas no passado, como se ele fosse um oráculo infalível do futuro. Cada situação e cada pessoa com que interagimos são únicas, mas nossa mente novamente tenta buscar uma versão simplificada da realidade. Para ela, é mais fácil trabalhar dessa forma. Você chega à conclusão de que essas armadilhas acabam tornando você mais propenso a não agir, com medo de um possível resultado que não atenda às suas expectativas. Agora que você as reconhece, você ganhou um mapa dos perigos em seu território mental, passando a evitar esses padrões. Você enfrenta então a verdade desconfortável. O overthinking não é um hábito inofensivo. É um padrão silencioso que cobra um preço alto. Primeiro, há o custo físico. Seu sistema nervoso permanece em alerta constante, resultando em tensão, dores de cabeça e sistema imunológico enfraquecido. Depois há o custo emocional. Você se sente mentalmente exausto mesmo sem fazer nada fisicamente demandante. Mas talvez o custo mais devastador seja o de oportunidade. Todas as coisas que você não fez porque estava ocupado demais pensando sobre elas. Quantos projetos ficaram na sua cabeça? Quantas oportunidades passaram enquanto você analisava se deveria agir? Quantas pessoas você deixou de conhecer e quantas histórias deixou de viver? Você percebe a ilusão cruel de produtividade criada por sua mente. Você se sente ocupado, mas no final do dia, percebe que pouca coisa foi realmente construída. Você fez muito esforço, mas sem nenhum progresso real. É nesse momento que uma chave vira na sua mente. É algo muito simples, mas que faz toda a diferença. Você compreende que todas as coisas boas que já aconteceram com você, aquele trabalho que conseguiu, o relacionamento que deu certo, o projeto que finalmente saiu do papel, nenhuma delas começou perfeita. Todas começaram como tentativas imperfeitas, rascunhos mal feitos que você foi melhorando no caminho. Você se lembra quando tomou uma decisão rápida que parecia arriscada, mas abriu portas que o planejamento excessivo nunca teria revelado. Você percebe que seus melhores momentos vieram quando você agiu apesar da incerteza. É como se uma luz se acendesse. Você não precisa ter tudo resolvido antes de começar. Na verdade, tentar resolver tudo mentalmente é exatamente o que te mantém preso. Você passa a entender o significado por trás da ideia de que feito é melhor que perfeito. Com essa nova perspectiva, você aprende a se flagrar no ato. Quando percebe que está ruminando, simplesmente pensa, lá vou eu de novo, e gentilmente redireciona a sua atenção. Você desenvolve sua própria técnica de ancoragem. Quando a mente dispara para o futuro ou passado, você se conecta com o presente através dos sentidos. O que está vendo, ouvindo, sentindo agora. É como usar uma âncora mental que te traz imediatamente de volta ao momento atual. Você passa a se perguntar, em 5 anos isso vai importar? Ou, qual é o menor passo que posso dar agora para seguir em frente? São perguntas simples que cortam a sua névoa mental. Em vez de esperar o momento ideal, você aprende a começar onde está. Você faz as pazes com a imperfeição, entendendo que ela não é o oposto da excelência, e sim o caminho para ela. Algo extraordinário acontece quando você começa a viver por esses princípios. Aqueles projetos que ficavam eternamente na sua cabeça começam a se materializar no mundo real. Você descobre que tem 2 modos de operação: o modo planejador e o modo executor. Antes você vivia 90% no modo planejador. Agora você aprende a usar o planejamento rápido seguido de execução imediata, em vez de planejamento incessante seguido de paralisia. Suas decisões ficam mais rápidas e, surpreendentemente, melhores. Não porque você se tornou mais inteligente, mas porque você parou de se sabotar. Você percebe que sua mente finalmente aprendeu a diferença entre um rio que flui e um lago que estagnou. Os pensamentos ainda vêm, mas agora eles passam através de você, em vez de ficarem presos em poças mentais que nunca secam. Você não planejou se tornar um exemplo, mas é isso que acontece. Amigos começam a notar que você está diferente, mais presente, mais decisivo, mais em paz. Quando pessoas veem você agindo onde antes ficava paralisado, elas começam a questionar suas próprias prisões mentais. Você entende que esta não é uma transformação que acontece de uma vez e está completa para sempre. É uma prática diária.
Alguns dias você escorrega de volta aos velhos padrões, mas agora usa suas ferramentas para perceber o desvio e retomar o caminho. A mente que nunca descansava finalmente aprendeu quando parar de pensar e começar a viver. E essa descoberta, por mais simples que seja, mudou tudo. Toda jornada de transformação começa com um simples passo. A sua já começou.